Olá, bom dia, bom dia, bom dia. São 6h13 da manhã de uma terça-feira do dia 4 de outubro de 2022. Então vamos seguir conforme Deus pediu. O que isso quer dizer? Puxa vida, quer dizer que eu estive a nascer. Puxa vida. Não poderia dizer puxa vida, não. Porque não. Por que não? Por que não? Eu estava lá. Sim. Pensei. Se eu pensar, com toda certeza, periga mesmo. Eu alcançar aquele que está lá. Mas se eu não pensar, periga. Eu não ter nem mesmo direito de sonhar o sonho mais lindo que qualquer um poderia, de fato, aqui realizar. Aí eu disse, não sei se eu vou pensar. Mas chegou a estrela. O quê? Chegou a estrela solar. Se você não pensar, quem é que vai? Quem é que vai denunciar os abusos que existem neste lugar? Aí eu disse, santo, no meio de tanta gente que gosta de ficar a ver navio, qualquer um poderia. Mas a estrela solar disse. Se Marte é Marte, está de fato a bufar, faísca de vento. E não vejo ninguém incomodar. Existe a possibilidade do planeta Saturno, anel enviar. E essa gente entendeu que é, de fato, ficar sem ar. Se um anel desse nos enforcar. E se o cachorro, sim, porque se tiraram do pobre coitado o direito de ser bem sustentado, será um cachorro será desonrado. Ele pode. Sim, me diga se Pluto pode latir. Eu não sei não. Por que se recusa a viver a missão? Logo eu disse, missionária não. Essa história de ser missionária não pega não. Não pega bem não é comigo não. Aí pronto, o quê? Lá caiu, o quê? Um caixão. Aí eu pensei, poxa vida. Você entrar num lugar, verme, assim multiplicar, e de mim nada sobrar, é melhor eu pensar. Naquele momento chegou. O quê? Sim, chegou aquele que poderia comigo estar. Ele me disse, eu posso mesmo lhe batizar. Você quer? Eu olhei aqui, olhei acolá. Eu disse, essa história de me batizar não estou a gostar. Por que eu mesma não posso escolher o nome que eu vou carregar? Por que você quer me batizar? Eu nem estive a convidar ninguém para comigo de fato festejar. Mas estava lá. O quê? É lenha em todo lugar. Eu disse, santo Deus. Aí eu disse para o irmão Lázaro, sim. Olha, eu não sei não se isso é uma coisa boa. Eu não sei não se isso é uma coisa boa do senhor realizar não. Mas se o senhor desejar, eu vou logo lhe falar. Briga eu vou comprar.
E o seu nome eu não vou assinar, não. A estrela solar logo disse, eita, não vai prestar. Mas ele, o que Helenha disse, você está a se equivocar. Eu saberei ser um pai nesse lugar. Eu lhe disse, quer dizer, eu pensei, quer dizer, eu desejei. A luz eu alcancei. Quando a luz eu alcancei, eu me ressuscitei. O quê? Eu me lembrei mesmo, olha, se o irmão Lança quiser mesmo ser pai, vier com essa conversinha, tá, eu vou de fato honrar, sim, a vida que ele esteve. Ele esteve, de fato, a carregar que o divino esteve a dar. Naquele momento foi tanta coisa a se passar, que eu fui obrigada mesmo a na lua estar. Sim, eu fui com São Jorge conversar, eu disse, deve ter um santo nesse lugar. Diz que aqui tem um santo guerreiro, babá, mas quando eu cheguei lá, o único santo guerreiro que eu poderia, de fato, encontrar era buraco. O quê? Sim, buraco aqui, buraco acolá, buraco aqui. Aí eu falei, santo, se não tem santo guerreiro aqui, tem muito buraco aqui e acolá, eu vou procurar a tal nave que aqui um dia esteve a aportar. Quem sabe eu consiga, sim, manifestar o meu pensamento nesse lugar. Aí uma canseira procurando a nave, procurava resquício de nave. Aí vi o quê? Eu vi, de fato, um resquício de gente passar. Eu disse, santo, há possibilidade, mas o resquício de gente, o que? Era tanta gente que estava de fato lá. O que ver navio? Eu falei, meu Deus, não me diga que a lua vai conversar. E não é? A lua resolveu, de fato, se transformar, ser resquício de gente. Logo o braço teve a cruzar e me disse, e aí? Você acertou o que com a estrela solar? Santo, não acertei nada com estrela solar nenhuma. Ah, mas aí a lua resolveu sentar. E blá. Porque você. Eu disse, porque você mesma não resolve. Porque você mesma não resolve o seu nome assinar. É bom você, de fato, recuar. Recua. E deixa quem está lá ver navio. Vê a imundice que há. Mas a lua disse, santo, o problema não é enxergar a imundice que está lá, não. O problema é ter a coragem de falar. Enxergar a imundice que está lá, olha o tanto que está lá ver navio. Pensam que eles estão a incomodar? Eles estão a desfrutar da dinheirama. Agora, falar, você sabe como é que é. Pobre, você pode até ficar. Aí eu disse, senhor, eu logo estou entendendo. Deixa eu clarear. A única riqueza que eu estou a carregar é o direito de me manifestar. Se é essa riqueza que vão me tomar, com certeza a mim, em nada vão prejudicar. Prejudicados estarão aqueles que com toda certeza, vão perder uma ótima oportunidade da liberdade de buscar. Sim, que pedra qualquer um pode jogar. Mas sabedoria mesmo, sabedoria é só para aqueles que querem de fato buscar. Sim, senso de responsabilidade no lugar. Naquele momento eu disse para a lua, tudo bem. Aí a lua chegou assim, mais devagar e disse, você tem a pretensão mesmo de se entregar e falar das coisas que você esteve a realizar? Eu disse, olha, eu tenho a certeza de que eu não vou precisar um dedo movimentar.
Deus me disse que eu apenas seguisse os passos devagar. Mas se houvesse mesmo uma conversão, o quê? Sim, sabe como é que é? Uma conversão solar. Você e a lua, quer dizer, você e o sol, quer dizer, o sol e você. Se vocês dois resolverem se juntar, a coisa pode de fato, sabe como é que é? Piorar, quer dizer, clarear. Mas a lua me disse assim: ô Maria de Cássia, você disse que tem coisas afins. Me diga aí, essas coisas afins têm a ver com o que aqui dizem de fato é seguir? Eu disse para a lua: olha, desse assunto eu não posso adiantar não. Deus disse que a gente tem que usar de toda a honestidade no lugar. Sim, bem verdade que eu escrevi os livros e estive a enviar. Bem verdade que eu fiz textão também estive a enviar. Bem verdade que não pude mesmo falar de segredo militar, bem verdade. Bem verdade que eu fui buscar muito segredo militar, bem verdade. Bem verdade que eu soube de fato amarrar segredo aqui, segredo acolá para um textão formar e a gente ter a capacidade de olhar e pelo menos a nossa inteligência a gente usar. Claro que respeitando o segredo militar, é verdade. Mas agora Deus me disse: olha, Maria de Cássia, se a gente vacilar e o povo prejudicar, a gente vai falar de segredo militar, a gente vai escancarar. O quê? O quê? Ai, santo, assim não vai, hein? Mas Deus disse, olha, existe limite para tudo. Existe limite, a gente respeita. A gente respeita o segredo militar, a gente respeita o direito de cada um guardar a própria sabedoria que esteve a alcançar. Mas, se isso significar prejuízo para quem o tempo todo estar a trabalhar, carregando o peso que o Estado está de fato a colocar, nós vamos de fato a barreira ultrapassar. Nós vamos ter que de fato a luminária pegar e de fato enviar coisas que com toda certeza a gente mesmo não vai gostar. Porque nós não podemos aproveitar de segredo militar como desculpa para a gente não se assenhorar da vida do lugar. Porque segredo militar deixa de ser segredo na medida que eu pude. Sim, na medida que eu pude ir lá e buscar. E dei provas. Dei provas de que eu posso e de que eu sei. Não só tratar como eu soube costurar. Numa guerra, a gente tem que usar a verdade. A verdade, em primeiro lugar. Se eu, de fato, vacilar, com toda certeza o inimigo vai me esmagar, não só me prejudicar. Mas isso devemos considerar, sim, se eu vou me importar com quem de fato está lá. O tempo todo a caixão carregar. Porque uma coisa é imundícia a gente plantar e guardar. E em nenhum momento a gente ter a vontade mesmo, o querer, o desejar. A gente ter isso em nós para a gente, abaixar, ajoelhar, olhar aqui, olhar acolá e ver de um outro patamar. Sem mais a gente se elevar. Quando a gente aceita a
condição mesmo de agachar aquela. Olha, aquela que Saul foi realizar quando ele entrou lá, na caverna, para necessidade baixa. Ele foi se agachar lá. Davi estava lá. Quando Saul se agacha no lugar, ele é apenas um mero mortal. Quando ele sai de lá, ele é o rei. Mas quando ele entra no lugar para se agachar, ele é como cada um do lugar, com suas necessidades a realizar. Essa é a leitura que Deus está a me falar. Olha, qualquer um tem necessidades básicas no lugar. E ainda que a gente seja mesmo um porto seguro no lugar, ainda assim a gente sente necessidades comuns. A gente precisa entrar num determinado lugar e se agachar. E se a gente entrar num lugar para se agachar e tiver segredo militar, aí a gente precisa considerar quem é que colocou o segredo militar nesse lugar, para qualquer um usar. Então deixou de ser segredo militar, passou a ser papel higiênico ou folha de malva. Se de fato eu entro ali para me agachar e considero o segredo militar como papel higiênico, aí é um ponto a se considerar. Mas se eu entro ali para me agachar e tem segredo militar e uso como folha de malva, olha, malvadeza não é uma coisa simples de se usar, não. Aí é outro ponto a se considerar. Desde que essa história aqui esteve a começar, eu passei a costurar, sim, os pontos de vistas de cada lugar ali, trazendo um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. O papel higiênico e a malva, o papel higiênico e a malva, o papel higiênico e a malva. E a gente teve tempo suficiente para a gente encarar a realidade do lugar. Porque o que é segredo militar? É aquilo que eu estive a conquistar enquanto soberania do lugar, ou quinquilharia que eu costumo usar para um determinado povo prejudicar, um outro povo beneficiar e viver assim, papel higiênico e malva, papel higiênico e folha de malva, folha de papel higiênico e folha de malva. E o meu próprio povo eu estou de fato a usar, sim, como pinico ou como caverna no lugar. Aí se você for de fato protelar, quanto mais isso vai custar? Olha, a minha conta de luz vence hoje. Se eu não pagar, com toda certeza a dívida vai aumentar, porque um próximo mês, amanhã, começa a contar. É mais uma conta. Eu tinha que quitar hoje o débito passado. Aí eu não quito, aí vai, passa um mês, 2. Aí o aviso chega. Se não pagar até tal dia, vai cortar. Eu lembro que o dinheiro da conta de luz, eu estive a comprar o alimento para o mês todinho que esteve a passar. O alimento também esteve a acabar. Lembro que eu recebi uma oportunidade de quitar um mês e ficar devendo um para não cortar. Mas estava lá, não tinha comida. Eu peguei o dinheiro da conta de luz e coloquei em coisas para a criançada, de fato, passar.
ainda com muita dificuldade, mas pelo menos o básico. Aí eu pensei mais adiante, Santo, mas se a conta de luz, quer dizer, se a luz, quer dizer, se a energia vier a cortar, até o básico eu não vou poder dar. Até não, porque aqui começa de fato a pipocar uma coisa aqui, outra acolá. A gente precisa no porão entrar. E se no porão entrar, e se de fato esfriar, oh meu Deus, e se de fato eu precisar de tomar um chá, oh meu santo, se eu precisar da água, se eu precisar de fato uma coisa ou outra, eu ali, oh meu santo, aí eu vou ver a dificuldade que é no breu eu ficar. Aí eu vou colocar joelho no chão. Colocar joelho no chão para enxergar. Aí eu sinto necessidade de agachar. Aí eu vejo que eu não tenho nem o básico. Que a Césia estiver a secar, não tem mais nem o que catar. Já juntei fezes aqui, tinha aqui, queimava aqui, sabe como é que é? Para a bicharada espantar, porque numa caverna eu tive que entrar. Nos tiraram o direito mesmo de ter uma casinha no lugar. Com quem eu vou falar? Com a autoridade do lugar? Com aqueles que dizem nos ajudar? Com aqueles que dizem que são contra aquilo que está a se passar? E como chegar? Na autoridade? Com quem dizem nos ajudar? Com quem são contra? Eu não tenho nem mesmo como caminhar. Não tenho nem mesmo como apontar o que se passa no lugar. E ali mesmo o meu corpo vai tombar. E quem vai me enterrar? Quem vai me enterrar? Ali ou alá? Qual dos dois vai se apiedar? As minhas condições de vida? E os meus filhos? Onde é que eles vão parar? No reino de ali ou no reino de alá? Qual é a possibilidade de na escola um deles, apenas um, ou apenas um, ao menos um, entrar? E a minha mulher? Vão respeitar? Vão violentar? Vão escravizar? No harém? Ela vai morar? Que vida ela terá? E por que continuamos, de fato, a nos assenhorar em cima de quem não tem nada mais para dar? Por que continuamos a alimentar uma farsa de que não temos de fato combustível suficiente para a nossa vida levar? Não crescemos o suficiente mesmo para sermos independentes no lugar? Qual é a utilidade da gente? Uma festa comemorar. Sim, a família juntar para a graça. Ofertar. Que tipo de graça? Se o nosso próprio nome alguém esteve a desmoralizar, a gente não sabe se a gente é ali ou alá, ou continuamos sendo tapete de Oxalá. Porque, de fato, não sentar numa mesa e questionar a necessidade da gente ficar, sim, usando pele de ovo, com medo de conversar. Por que ter medo de pisar no ovo e encarar o que a gema pode, de fato, realizar? E a clara? Por que temos tanto medo da clara espumar e nos prejudicar? Muito mais prejudicados nós estamos a ficar à medida que o tempo estará a passar.
Quantos mais nós vamos ter que enterrar? Sim, por desobediência no lugar. Quantos asilos nós vamos ter que edificar para colocar os velhinhos? Ao menos aqui, nós temos algo para de fato nos felicitar. E temos mesmo. Nós temos. Há troncos e barrancos, como diz lá, a terra que eu estive a morar. Há troncos e barrancos, nós costumamos cuidar dos velhinhos. Há troncos e barrancos. Aqueles que resolvem de fato abrir mão desse verbo amar, conjugar, até nós costumamos mesmo julgar, quer dizer, condenar como absurdo no lugar. Nós fazemos questão da cria, a gente alimentar. Sim. Se isso hoje esteve a mudar, só fez de fato para nos prejudicar. Por que nos vender esse entendimento de que a gente tudo pode realizar, quebrar, aí pronto. Há um prejuízo também grande nesse lugar. Sobre a gente também não se importar, nem com bebê, nem com babá. Mas isso a gente pode mesmo buscar. A gente pode mesmo restaurar, a gente pode levantar e trazer essa responsabilidade enquanto circunstância familiar. Aqui, o Estado, a gente entende que não costuma funcionar. A gente entende assim. É por isso que a gente precisa tanto de amizade plantar e de qualquer forma a gente ter esse círculo familiar. Essa é a questão. Isso não é segredo militar, não. Aqui no Brasil a gente precisa mesmo. A gente precisa de ter esse círculo familiar, esse círculo de amizade. A gente necessita do vizinho, do amigo, daquela pessoa que mora na rua, que a gente muitas vezes mal consegue falar. Mas na hora do olho fechado, do caixão fechar, e se a gente precisar de justiça, gritar, aquelas pessoas vão estar lá. Mas o Estado vai se ausentar. Mas se a gente tem um Estado no lugar, é como Estado que a gente precisa se encontrar. É como Estado mesmo. É como força que pode, de fato, toda a situação mudar. Independente do que estiver a aguardar. Independente. Porque se eu aqui for falar da particularidade do lugar, ainda assim eu vou ter que considerar o povo do lugar, para o povo não avacalhar e humilhar. Porque se eu estive a brincar pouco com o divino, vamos falar de segredo militar. Nós vamos poder de fato pegar papel higiênico e folha de malva. Olha, aí vai ser uma humilhação. Mas eu preciso avisar. Porque uma coisa é só eu pegar o papel higiênico, a folha de malva e falar de cunho particular direcionado para a pessoa. A outra coisa eu tenho que aqui me pronunciar. Deus sempre nos diz assim. Sim, nos diz assim.
que nós temos que ter luzes no altar, para a gente de fato se enxergar e poder de fato opinar. Eu ainda aqui não estou falando da coisa em si, mas Deus está nos enxergando. Porque luzes, Ele esteve nos enviando. E se Deus está nos enxergando, porque luzes Ele esteve nos enviando, nós também estamos enxergando as luzes que Ele esteve enviando. E o tempo todo nos colocando nessa condição. É difícil falar de segredo militar? Sim, porque existe todo um prejuízo que o povo está a pagar. E essa conta não vai fechar não, porque eles continuam a bancar coisas inacreditáveis no lugar, porque eles continuam a desfrutar de uma farda que o tempo todo está a envergonhar o povo do lugar. Porque eles continuam a alimentar uma certa figura geométrica, que é uma coisa que, olha, se eu for de fato falar da figura geométrica, eu vou que de fato falar, meu Deus, se o triângulo é uma coisa, olha, complicada de se falar, imagine se no pentágono eu for entrar. Respeitando as condições de vida do lugar. Eu não quero mesmo ninguém desrespeitar. Não quero. Não quero ninguém humilhar. Longe de mim, não quero. Eu reconheço que muitas leituras nos colocam nessa situação de humilhação. Mas eu não quero fazer humilhar ninguém, não. Mas eu tenho que respeitar a coisa como está. E é uma humilhação mesmo. É uma humilhação. Ter que a leitura realizar sabendo que essas condições de vida que estamos a levar. E eu não vou enganar, não. É uma humilhação e tanto. Olha, se entrar no lugar e ver, puxa vida, eu ainda fico, olha, sinceramente, eu ainda fico procurando o melhor jeito de falar para, de fato, a gente não... Olha, eu tenho vontade até de chorar quando eu tenho que falar certas coisas, porque é o que eu sei, gente. É difícil. É difícil a humilhação. Mas eu preciso respeitar o povo da nação. Não adianta, de fato, a gente elevar uma nação sem considerar o povo da nação. Eu preciso considerar o povo da nação. Eu não posso ficar mais a tatear. O prejuízo é muito grande. O prejuízo é muito grande. A gente precisa, de fato, encarar. E zero tirar. Sim. E a gente ter como contar prejuízo. Porque quanto mais zero vierem a colocar, é uma conta. É uma conta que a gente não consegue administrar. E aí sim, é mais gente para desfrutar. De zero aqui, zero acolá. O que valoriza uma coisa, de fato, não é colocar zero. Uma casa custa R$1 milhão. Isso não existe. Isso não existe. Não é nem hipervalorizar. É tirar o senso de responsabilidade com o lugar. É tirar o senso de responsabilidade. Eu não posso, de fato, enquanto nação, perder
a noção de administração e tirar o sentido de pulmão. Porque eu tenho que puxar o ar e eu tenho que devolver o ar. Eu não posso apenas puxar o ar e guardar, puxar o ar e guardar, puxar o ar e guardar, inflando o pulmão, aqui e acolá, enquanto os outros estão sem condições nenhuma do pulmão respirar. Porque eu continuo, de fato, a usar do mecanismo de tudo guardar para uma nação inteira prejudicar. Uma nação inteira. Aí não dá. Aí não dá. É a mesma coisa do caixão fechar, sabendo que o vivo, sim, tá lá. É fechar sabendo que o vivo tá lá. Tentando respirar e eu fechando. Porque eu não quero mostrar o que de fato esteve a passar. Não dá. Não dá. Quantos caixões nós vamos fechar com o vivo lá? Tentando. Quantos corpos vão tombar? Sim, porque deu tchutchu. A gente não sabe explicar. A gente não tem como controlar. O que aqui eu estive a realizar não dá mais. Não dá. Ditado popular: caiu na rede é peixe. A gente costuma muito se enganar. A gente costuma muito mesmo se enganar. Há coisas que vai além daquilo que a gente costuma acreditar. Deus não costuma soprar vento aqui nem vento acolá, não. Deus esteve a criar condições do próprio vento passar. Qualquer coisa levar, qualquer coisa derrubar, qualquer coisa levantar. Foi o que Deus esteve a criar. A inteligência. A inteligência. Se todas as condições estiverem lá para um furacão se formar, nós vamos falar: oh Deus, só as condições. As condições. Eu não posso, de fato, mudar o que é perfeito no lugar. Por isso, eu sempre estive a considerar o que Deus esteve a me falar. Olha, minha filha, entre, mas você sabe que há coisas que é tão difícil de se falar que você coloque mesmo todas as possibilidades que você encontrar para, de alguma maneira, minha filha, a leveza. Para a gente não humilhar. Eu sempre busquei, olha, a melhor maneira do assunto tratar para não humilhar. E assim eu sempre vou realizar. Porque eu sei o quanto é difícil. O quanto é difícil a pessoa nos desconsiderar, nos desrespeitar, nos destratar, como se a gente não valesse nada no lugar. Essa dor eu estou a carregar. E compreendo perfeitamente. Eu não sei da dor de ouvir falar. Eu conheço a dor porque estive a passar. Então, compreendo que não é fácil. Compreendo que não é fácil mesmo. Não é fácil mesmo. A leitura, muitas vezes, realizar considerando a dificuldade da gente se olhar. Enquanto pessoa pública. Mas toda pessoa pública tem, de fato, um nome a carregar, de cunho particular.
Porque o coronel, o delegado, o superintendente, o diretor disso, daquilo, até o soldado, todos eles, antes de ser isso, dentro do mundo infinito, foram meninos e meninas, filhos. E é isso. Eu não tenho nenhum medo. Eu sigo conforme o escrito. E se sigo correndo risco, sei lá, não me preocupo com isso. Na boa mesmo, eu tô até com vontade de sair, ir lá, imagina na Avenida 7 caminhar, comer um abarazinho. Mas, estou a relevar. Sim, considerando, é verdade. Mas porque a vontade ainda não esteve a bater. Porque eu não vou deixar de realizar coisas no lugar. Sim, uma coisa é agora. Agora, depois é depois. Depois é depois. Se o meu corpo tombar, seria uma anônima no lugar. Até de fato alguém se apresentar. A gente segue. Olha, quando a gente realiza essas coisas que eu estou a realizar, a gente tem que considerar, sim, até a possibilidade de alguém nos matar. A gente não pode, de fato, não pesar a razão. Mas preocupado eu jamais iria ficar. Porque eu ainda não vi mesmo o meu caixão se concretizar. E se em algum momento assim eu enxergar, puxa vida, eu vou procurar mesmo observar. E se Deus me falar, e aí? Eu vou desenvolver o que eu vou fazer. Deus é o poder. E nele eu sempre vou crer. Portanto, eu posso até aparecer. Não tenho medo do que eu estive a fazer. E não tenho medo mesmo. Eu vou de fato viver conforme Deus esteve a escrever. A cada um o direito de escrever o seu próprio nome em seu ser. Isso eu sei fazer. Quanto a aquilo que eu vou, de fato, fazer, é conforme Deus esteve a me dizer. Ele me disse para, de fato, aqui eu esclarecer. Se eu tiver que, de fato, ler coisas difíceis, de se entender, eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer e não será fácil. Aí, cada um é que deve responder. Eu respondo pelo que eu estou a fazer. A cada um o direito de viver, mas é com respeito que temos que ter. Obrigada, bom dia. O divino me disse, não tenha medo de aparecer, você não é o fundo da TV. Nunca vai ser. É isso. Bom dia.